Olá, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa discussão sobre a era industrial, nós vamos falar um pouquinho sobre como esse paradigma taylorista e fordista influenciava nas atividades de educação. Quando nós falamos de educação, uma das principais funções da educação é preparar o trabalhador para a atividade de trabalho que ele vem a executar. E nesse conceito industrial, uma das principais funções da educação é preparar uma mão de obra. Como nós vimos anteriormente, a separação do trabalho é uma das características principais dessa era industrial. Separação entre planejamento e execução, separação do sentido real do trabalho, que o trabalhador ele executa, mas o sentido, o produto final, ele é propriedade do dono do capital. Então, uma das funções principais, uma das funções sociais principais da educação é preparar o trabalhador para atender uma demanda de mão de obra. E essa função demanda uma série de características de educação que eu vou falar para vocês 5 características principais. A primeira característica é a fragmentação de conteúdos, garantindo a máxima especialização. Isso é presente até nos dias atuais, quando você compra um curso, por exemplo, como esse, um curso online, ou mesmo curso presencial. Esse curso, como que ele vem apresentado para você? Ele vem apresentado em módulos. Os módulos são apresentados em capítulos, como se o conhecimento pudesse ser fragmentado. E o conhecimento, ele nada mais é que um reflexo da realidade, como se a realidade também pudesse ser fragmentada. E nós sabemos que isso é um conceito errôneo. A realidade ela é complexa, multifacetada e transdisciplinar. Então, essa questão da fragmentação de conteúdos, ela nada mais é do que um atendimento de função social da educação, de preparar pessoas para uma função específica, preparar pessoas para serem funcionárias. Uma outra característica, a segunda característica que eu vou apresentar para vocês, é a repetibilidade de modelos. Essa repetibilidade de modelos garante a padronização. Um exemplo que eu gosto muito de falar, para dar uma situação que acredito que muitos de vocês também viveram, é a questão de tabuada, pessoal. Quem aqui aprendeu tabuada? Como que a gente aprende uma tabuada? Primeiro que a gente nem sabe muito bem para que serve uma tabuada. Mas como que a gente aprende a tabuada? É 7 vezes 1? 7. 7 vezes 2? 14. A gente aprende pela repetição, até aquilo grudar na cabeça e a gente sempre lembrar daquele padrão de comportamento que foi adquirido por uma repetição. Então, isso é um marco grande da nossa situação educacional e o principal objetivo, a principal função social disso é garantir a padronização através da repetição. Uma terceira característica é a questão de aprendizagem de padrões. A nossa educação ela é marcada por uma forte noção, uma forte conceituação de certo ou errado, padrões de certo e errado. Isso é muito presente na questão das avaliações. Na minha época, a gente não falava muito avaliação, nós falávamos prova. Eu acredito que muitos de vocês também. Qual que é a sensação que vocês têm quando vocês ouvem a palavra prova? É uma sensação negativa, é uma sensação de que nós vamos ser julgados como certo ou errado, não é mesmo? Então, até a palavra, quando a gente fala de prova, a gente já lembra da palavra de que você tiver uma nota ruim, você vai ser reprovado. Então, essa nossa educação ela é muito marcada por essa questão de certo ou errado e da aprendizagem de padrões. Um quarto ponto principal é a questão da disciplina. A educação formal ela é muito marcada pela questão da disciplina. A gente observa isso pela forma como uma sala de aula tradicional é. Como que vocês se lembram da última sala de aula que vocês frequentaram? Provavelmente essa sala ela tinha carteiras que eram enfileiradas. Então existe uma fileira, existe um local certo para que o aluno sente. Então as pessoas já vão logo marcando o seu lugar, porque isso é uma questão de disciplina de local. As aulas, elas têm um horário certo para começar, você tem horário para ir no banheiro. Na época que vocês estavam lá na escola de colegial ou de primeiro grau, segundo grau, o que vocês tinham que fazer para poder falar? Tem que levantar a mão. Então, tem que pedir autorização para o professor.
E isso marca uma questão de disciplina, tanto em relação a horários quanto a questão de hierarquia, que é, inclusive, o nosso quinto ponto, a questão da hierarquia. A hierarquia entre professor e aluno. O professor, ele passa o conhecimento e o aluno assimila o conhecimento. A hierarquia entre professor e aluno repete a hierarquia do mercado de trabalho, entre o dono do capital e o operário, a mão de obra. Na relação de educação, um tem o conhecimento e o outro apreende esse conhecimento. E um manda enquanto o outro obedece. Ou seja, a hierarquia dentro da educação repete a hierarquia que nós temos no mundo do trabalho. Diante dessas 5 características principais que eu discuti com vocês, eu convido vocês a observarem os exemplos que vocês verão na apresentação a seguir e fazer a seguinte reflexão. Quais as interferências do modelo de educação taylorista e fordista que nós temos nas nossas relações de educação atuais?